Falando de direito de hoje, a gente segue esclarecendo as suas dúvidas a respeito de planejamento sucessório. Bom dia, é um prazer estarmos juntos novamente aqui no Sinta-se Bem, conversando sobre direito de família, direito das sucessões e mais especificamente hoje sobre planejamento sucessório. Cada vez mais nós temos sido testemunhas de que as necessidades de conhecimento e de divulgação de informação a respeito do planejamento sucessório têm sido necessárias. Muitas vezes também porque as pessoas estão se conscientizando muito mais dos seus limites e das suas vontades de dispor para que sua vontade, suas necessidades e sua intenção sejam respeitadas até após a sua morte. Não precisa ser só após a sua morte. Há maneiras e instrumentos dos quais se pode utilizar para que sejam efetivos, inclusive ainda em vida. São nos casos específicos em que se refere a partilha em vida ou então a doação, antecipação de legítima, a nomenclatura pode variar. Claro que vai variar também de acordo com o percentual do quanto está sendo doado, do quanto está sendo antecipado para aqueles que são os chamados herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e, eventualmente, o cônjuge quando existir e também, dependendo do regime de bens no casamento e dependendo também da existência de descendentes, não interessando se é em comum ou somente do falecido. O fato é que, para que possamos fazer as opções corretas, para que possamos ter noção exatamente do que estamos fazendo, há necessidade iminente de conhecimento. Diversas são as publicações que se encontram pela internet ou que se encontram mesmo em publicações de jornais, televisão, que falam muito em confecção de estruturas societárias que podem permitir e podem facilitar essa questão do planejamento. Quando nós falamos em planejamento, a preocupação não pode ser voltada somente para realizar a vontade daquele que doa, daquele que deixa ou daquele que testa. Deve ser também considerando questões como uma economia tributária, já que, conforme a estrutura pela qual se optar, vai mudar, sim, o percentual de tributo que vai ser cobrado em cima daquela operação. Temos que considerar também o respeito e os limites que a legislação impõe na existência dos herdeiros que não podem ser afastados da sucessão. E também se existem ou se podem vir a surgir dívidas, como dívidas trabalhistas, dívidas que vão se vencer logo após o falecimento. Há casos em que é possível obter essas informações, outros em que infelizmente não é. O fato é que a consulta, a busca por um profissional qualificado para que possa efetivamente passar essas informações é indispensável neste momento. Por exemplo, uma pessoa só pode dispor de metade do seu patrimônio se existirem herdeiros necessários. Seja doar em vida, seja deixar por testamento, o que for. O fato é que o seu limite de disposição está restrito à metade do seu patrimônio. Como determinar o que significa essa metade? Em que momento eu vou avaliar, vou atribuir valor ao patrimônio deixado por uma pessoa? Há divergências, mas inclusive a legislação trata desse tema de maneira um pouquinho diversa, que há a compreensão de que se existe uma doação, o cálculo do valor do patrimônio vai remeter à data da doação. E se é deixado um bem em testamento, vai sim remeter ao momento em que ocorrer o falecimento desse proprietário testador. O que eu gostaria também de chamar a atenção para esses atos que tratam de dispor sobre a nossa vontade, é que nem sempre eles devem ou precisam se ater somente ao conteúdo patrimonial. O comum é nós falarmos sobre a deixa, sobre as relações jurídicas, na maioria das vezes creditícias, que acabam sendo repassadas para os nossos herdeiros. Mas eu gostaria também de relembrar que é possível, sim, que se faça um instrumento, na maioria das vezes um testamento, seja para pedir perdão por alguma razão, ou seja para reconhecer um filho celebrado ou concebido fora do casamento, seja lá por que razão. Mas o fato é que não contamos unicamente com a possibilidade de expor a partir de conteúdos patrimoniais, e sim de não patrimoniais. Isso é uma ótima tendência na legislação, que já foi se consolidando desde a entrada em vigor deste código, que na verdade faz com que sejam respeitadas, isso sim, as vontades e disposições daquela pessoa que diz.
Não se esqueçam que o testamento, na maioria das vezes, ele funciona como a voz do morto, que não pode mais estar presente. Fiquem bem, até a próxima semana.